Olá, queridos amigos, queridas amigas, que a face do Senhor Jesus possa resplandecer em cada um de vocês, dando-lhes sabedoria e entendimento, e que todos tenham um dia bastante feliz. Vamos estudar a lição? E hoje, quinta-feira, 21 de novembro, a lição 8, ela tem como título: Vocês são daqui de baixo. E a lição de hoje está baseada no livro de João, no capítulo 8, do versículos 12 e 30. E o que nós podemos ver nas lições anteriores, em estudos através do evangelista João, onde ele mostra, que Jesus realmente ele é de fato o Messias prometido, porque se cumpriram profecias que estavam marcadas lá no Antigo Testamento. E Jesus era a grande esperança pela qual o povo judeu ansiava, por isto. Mas no decorrer da proclamação das boas novas, muitos líderes religiosos não gostaram realmente e começaram a ser os maiores inimigos de Jesus. E aqui nesse capítulo 8, versículo 12 até 30, o evangelista João narra o debate entre Jesus e os líderes do templo de Jerusalém, que eles não aceitaram a ele como Messias. Eles rejeitaram a identidade do Salvador que se apresentava diante deles. E tudo por estarem presos a costumes, tradições deles, judeus, onde eles tinham assim, uma aparência externa assim, de piedade, porém com o interior contaminado pelo pecado, pela incredulidade. E Jesus, observando isto, ele dá uma repressão bastante forte, mas porém amorosa para com os judeus, devido às atitudes deles. E até Jesus diz para eles que eles não eram daquele, que eles, judeus, eles eram daqui de baixo, e ele, Jesus, ele era do alto. Jesus falando que era aqui de baixo, considerando que devido aos judeus estar muito agarrados às coisas terrenas, às coisas materiais, queriam um Messias que lutasse contra o jugo romano, queriam coisas terrenas. Por isso que Jesus falou que eles eram aqui de baixo. E que ele, Jesus, era do alto, ou seja, das mansões celestiais, do céu. E Jesus veio realmente para salvar as pessoas, para levar para as mansões celestiais. E Jesus ele fala isto para os judeus com amor, porque quando ele menciona a palavra baixo, ou seja, vocês são aqui de baixo, era uma expressão assim de correção amorosa para com os judeus, para orientá-los e despertá-los e levá-los ao perfeito entendimento de que Jesus estava falando a eles para que eles pudessem se desvencilhar das coisas terrenas e buscassem as coisas espirituais de salvação. E ele estava dizendo assim para os judeus: olha, vocês estão com uma natureza humana muito enraizada em vocês, uma coisa terrena muito enraizada, vocês têm que mudar isto. E Jesus estava dizendo para eles que eles não conseguiam raciocinar de outra forma, de outra maneira, que não fosse essa natureza carnal, terrena. E achavam que eles estavam perfeitamente certo, que era tudo certo. E não davam espaço para a atuação do Espírito Santo, não davam espaço para a natureza espiritual, para que pudessem ser conduzidos e serem levados à salvação. E eles reclamavam que Jesus dava testemunho dele mesmo, pelas leis de Israel, porque Jesus mesmo diz, eu mesmo testifico de mim mesmo. E eles reclamavam dessa posição de Jesus, porque pelas leis de Israel, teria que ter no mínimo 2 pessoas
para que isso fosse verdadeiro, né? E Jesus, com sabedoria, retruca eles e menciona duas pessoas. Ele fala assim, ó, eu testifico de mim mesmo, porém é o Pai que testifica de mim. Ou seja, Jesus menciona aos judeus que eles não conheciam o Pai, e assim Jesus tentou levar esses fariseus e escribas a raciocinar até a razão, mas chegou um momento em que os judeus não cediam, né? Porque quando ele fala, né, que realmente ele testifica de mim e que o Pai testifica dele, ali são duas pessoas, então estava dentro das leis de Israel. E os judeus não cediam. Jesus falou que eles precisavam, que eles procediam de Satanás, né? E nasceram na mentira e se mantiveram na mentira, e que eles pertencem ao diabo, que é o pai da mentira, porque eles não cediam, não davam espaço para que Jesus adentrasse seus corações. Que Jesus era o Messias prometido do Antigo Testamento, isso mostrava assim claramente, conforme as profecias, que ia se cumprindo desde o nascimento de Jesus. Mas os líderes judaicos não aceitavam, queriam um Messias assim conforme seus interesses, e a cada mensagem de Cristo a ira deles se elevava, e os inimigos iam se aumentando aos poucos, principalmente por parte de líderes religiosos, né, escribas, fariseus, e a cada dia traziam mais casos assim para Jesus, para poder incriminá-lo e levá-lo à morte. E Jesus foi para o Monte das Oliveiras orar, buscar a paz, mas esse que aparece alguns escribas e fariseus trazendo assim uma presença de uma mulher que ela foi surpreendida em adultério. E eles mencionaram a Jesus que pela lei de Moisés, ele havia autorizado que essa mulher fosse apedrejada, ou seja, morta. E os judeus perguntaram a Jesus, tu, pois, o que dizes sobre isto? Eles queriam colocar assim em dificuldade Jesus, que está lá em João 8, João capítulo 8, versículo de 1 a 4. E na realidade eles queriam um motivo para acusar Jesus. Mas a lei de Moisés para o adultério recaía a responsabilidade primeiro ao homem, e ambos eram mortos. Igualmente a responderam pelo pecado. Enquanto os acusadores falavam ali para Jesus, ele ia escrevendo na areia com seus dedos, que diz lá em João 8,6, e os judeus foram acusados pela própria consciência, e esses líderes judaicos, ao olharem que Jesus havia escrito na areia, eles ficaram assim quietos, porque provavelmente Jesus estava apontando quais são as pessoas que tinham adulterado aquela mulher, que as pessoas tinham pecado, ele foi anotando, eles foram saindo, porém saindo assim raivosos e irados, cada vez mais. E após Jesus perdoar aquela mulher ele diz, ó, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. E os fariseus já retrucaram, tu dás testemunhas de ti mesmo, logo o teu testemunho não é verdadeiro. Está lá em João 8, 12 e 13. Os líderes de Jerusalém eram os maiores inimigos de Jesus. Sempre procuravam realmente afrontar ao mestre. E veja, os líderes religiosos judaicos até presenciaram curas, muitos milagres de Jesus, mas fecharam seus corações para a verdade e abriram para a ira, para a raiva, para o ódio em Jesus. Se colocaram em uma posição onde o Espírito Santo não os podia alcançar devido à falta de fé, da incredulidade, interesses próprios, né? A falta de estudos e conhecimento das Sagradas Escrituras verdadeira, e de não aceitarem as profecias que estavam ali no Antigo Testamento, e bem claras. Jesus disse aos fariseus, eu testifico de mim mesmo, e o Pai que me enviou também testifica de mim. Então eles lhe perguntaram, onde está teu Pai? Jesus respondeu, não me conheceis a mim, nem ao meu Pai. Se conhecesseis a mim, também conhecerias o meu Pai.
que está lá em João 18, João capítulo 8, versículos 18 e 19. Pelo que eles estudavam as Sagradas Escrituras, os judeus do Sinédrio deveriam conhecer ambas, né? Mas eles se enganaram a si mesmos. Estavam tão fanáticos, assim, envolvidos por costumes e tradições e até filosofias estranhas que, mesmo estando diante do Messias, fazendo sinais, comprovando que ele era o Messias, com revelações assim poderosas, que vinha do Deus Pai, ainda rejeitaram o Filho de Deus. Mas o diálogo de Jesus com os fariseus continuava assim, que está lá em João 8, 23, pouco antes dele avisar que ele iria retirar-se. E a provocação dos líderes judaicos continuava. E Jesus avisou: vou retirar-me. E vós me procurareis, mas perecereis no vosso pecado. Para eu vos não para onde eu vou, vós não podeis ir. Então, os judeus diziam: terá ele acaso a intenção de suicidar-se? Por que ele diz: para onde eu vou, vós não podeis ir? E Jesus prossegue e fala algo profundo para ele: vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, e deste mundo eu não sou. Está lá em João 8, versículos 21 a 23. Quando Cristo menciona essa expressão de baixo, sugere que os líderes judaicos tinham uma mentalidade do mundo, né? Uma voltada para as questões terrenas, que seria impossível adotar uma perspectiva celestial. Estavam todos profundamente arraigados em seus costumes, tradições, cegados por filosofias egocêntricas e bem estreitas, que eles escolheram este mundo e escolheram a morte em detrimento de escolher a vida, o céu, a vida eterna, plena, que ele se havia dado por Jesus. Esses céticos judeus, por mais religiosos que fossem, eles não eram espirituais e piedosos, só tinham a aparência de piedade, que Paulo menciona em 2 Timóteo 3,5. Mas só não passavam disso, era só isso mesmo. Só tinham uma piedade enganosa, só exterior, eram duros de corações, seu interior eram incrédulos, né? Não acreditavam realmente na fé, não tinham no Salvador. E esta só aparência assim, de piedade dos líderes judaicos não era novidade para Jesus, porque Deus já no passado já havia dito e alertado o povo de Israel por esta atitude, onde ele diz a eles que o honram apenas com a sua boca e com seus lábios, mas seu coração estava longe do Senhor, quando o povo de Israel começou a pecar demais, né? Que está lá em Isaías 29:13. E esse conceito foi repetido para os judeus por Jesus muitos séculos depois, quando ele declara: e em vão me adoram ensinando doutrinas que são preceitos humanos, que está lá em Marcos 7,7. Ensino de doutrinas falsas, a aplicação de estatutos e mandamentos de humanos desses judeus, que eram agarrados a esse mundo, às coisas da terra, bem ao contrário de Cristo, que afirmou que não era desse mundo. Jesus falou que ele não era desse mundo, por isso mesmo. Ele é das mansões celestiais, dos céus, que está lá em João 8, 23. E com todas as dificuldades de compreender a mensagem, apesar da má liderança, muitos judeus conseguiram se livrar desses enganos, de enxergarem a si próprios e observarem quem era Jesus, o Messias, depois de muito curso, depois de muitas brigas e intrigas. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas através do poder do Espírito Santo para aceitarem a Jesus como Salvador e Senhor. Porque a partir do momento que você aceitar Jesus como Salvador e Senhor da sua vida, obedecendo seus estatutos e mandamentos, você passa a ser uma pessoa com sabedoria, com entendimento, porque o Espírito Santo começa a trabalhar na sua mente. Aí você começa a manusear melhor as Escrituras, ter entendimento que os judeus não tinham.
E hoje você tem essa liberdade de abrir essa escritura, estudar, se debruçar e ver e ouvir a voz do Espírito Santo para que ele te corrija. E não é só isso, meu amigo, minha amiga. Quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você ganha de Deus esse presente que chama-se salvação. E com isto, na grande volta de Jesus a esse mundo, ele, Jesus, levará você, seus filhos, seus amigos, sua família e todos nós para as mansões celestiais. Um lugar, meu amigo, minha amiga, de onde não haverá mais dores, mais morte, mais aflições, não haverá mais perseguições. Você estará no céu. Você terá a oportunidade de estar assim face a face com Jesus. Já imaginou? E sabe por que Deus quer fazer isto com você, meu amigo? Com você, minha amiga? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.